livro do profeta Miqueias, um pouquinho antes de Zacarias, tá? Você vai voltando só um pouquinho e você acha que 10 ou 15 páginas da sua vida. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 5, iremos ler apenas o versículo de número 2. Os irmãos encontraram, digam amém. Amém. Diz a palavra do Senhor assim: Tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quantos podem dizer amém? Amém. Que o Senhor pois aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Meus irmãos, falar sobre o Natal não é tão fácil assim, porque existem dimensões as quais a Bíblia, a palavra de Deus, trata com cada um de nós. Se nós observarmos, há uma quase que necessidade de tratar do assunto do ponto de vista de uma narrativa comum, ou seja, é olhando para a manjedoura, é olhando para a criança que nasceu envolto de trapos, é olhando para os magos que vêm até Jesus, é olhando para a fuga quando o rei fica furioso e deseja matar as crianças. A Bíblia demonstra quase que uma necessidade para que nós pudéssemos compreender que de fato ele se fez homem, assim como eu e você. Algumas pessoas não entendem essa ideia de Deus se fazer homem, se fazer carne, porque só temos uma experiência de vida a partir de Adão, que conheceu o pecado. Adão é o único homem da história humana que viveu dois momentos distintos na sua vida que ninguém irá viver novamente. O primeiro é que ele nasceu sem pecado, ele foi criado por Deus sem pecado, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas durante a sua caminhada ele pecou e a sua natureza ficou natureza caída, não é? Natureza não como a primeira, natureza agora terrena. Então Adão ele pôde viver as duas fases. Às vezes nós não entendemos como Jesus pôde se fazer homem, porque nós não
viram a estrela e vieram. Agora veja que o texto continua dizendo, versículo 3: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5 diz assim: em Belém da Judéia, responderam eles. Eles quem? Os principais sacerdotes e escribas do povo. Eles responderam, não é? Em Belém, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Veja que coisa interessante, irmãos. Os magos que não eram detentores de conhecimento, não é? Tanto que eles não sabiam aonde o Messias, o rei, o prometido, o enviado, iria nascer. Eles não sabiam. Eles queriam ir até Jesus de alguma forma, mas eles não tinham conhecimento suficiente. Diz a Bíblia que essa informação chega ao rei Herodes, e o rei Herodes pergunta, chama os estudiosos, os religiosos, e os religiosos, conhecendo as escrituras, eles dizem assim: ele vai nascer em Belém de Judá, porque está escrito
capítulo 2, a partir do versículo 8, vai dizer a Bíblia assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e aguardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Versículo de número 9 do capítulo 2 de Lucas diz assim: e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram torrados de grande temor. Mais uma vez, irmãos, a glória de Deus aparece. Mais uma vez, aquelas pessoas são iluminadas ali naquele lugar pela glória de Deus. E vejam qual é a atitude dela, semelhante à dos magos. Versículo de número 10. O anjo, porém, lhe disse: não tem mais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa e deitada em manjedoura. Versículo 13 diz assim: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Versículo 15 diz assim: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. A mesma atitude dos magos, foram iluminados por Deus através da mensagem, e eles decidiram em seu coração: vamos lá ver essas notícias, vamos até lá, né? Então eles colocaram em seu coração. O versículo 16 diz assim: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Os anjos apenas anunciaram, apenas disseram: nasceu o Salvador. Mas esses homens colocaram no coração, uma vez iluminado, de ir até Jesus, porque Natal é isso, é ser iluminado por Deus e estar na presença de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, ainda no versículo número 17: e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Os irmãos perceberam que os anjos não mandaram eles anunciar coisa alguma? O anúncio era para eles, a mensagem era para eles, a glória de Deus apareceu para eles. Eles foram, obedeceram, ouviram, adoraram o menino, e diz a Bíblia que daí por diante eles saíram anunciando todas estas coisas às pessoas. E qual é a segunda coisa que nós podemos extrair aqui dessa narrativa? É que Natal é servir a Deus de coração, é servir a Deus com alegria. Não se fez porque se mandou, não foi uma missão que foi dada a esses homens. Eles simplesmente receberam a luz de Deus, e essa luz transbordou para que outras pessoas recebessem também. Isso é Natal, é querer que o bem de Deus na minha vida seja compartilhado com o outro também. Eu me lembro quando os discípulos, irmãos, eles vão numa pescaria e eles passam a noite toda e não pescam nada. Diz a Bíblia que Jesus pela manhã dá uma ordem para que eles lancem a rede novamente. E sabe o que é interessante, irmãos? É que às vezes que havia 2 barcos ali, eles lançaram a rede, um barco estava longe, e aí ele lançou a rede. Quando ele lançou a rede, ele tentou puxar a todos os peixes
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita o que, irmãos? A tua vontade, assim na terra como é no céu. E qual é a vontade de Deus, irmão? Os anjos, uma miríade de anjos, irmãos. Miríade de anjos é quantidade que não dá para a gente calcular. Não tem que entender o que é uma miríade. É um número muito alto, você não vai alcançar. E era justamente uma multidão tão grande de anjos que cantavam a vontade de Deus, dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas. E aí o canto continuava dizendo: e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Deus quer que vivamos bem, em paz, em comunhão, porque esse é o Natal verdadeiro. É a verdadeira lição e celebração, irmão. Quando Jesus nasce no meu coração de verdade, eu tenho que desejar, eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para viver em paz com o meu irmão. Por que, irmão Marcos? É porque eu gosto dele, é porque eu não gosto, é porque essa é a vontade do meu Pai. Mas, irmãos, como diziam os irmãos, são dimensões, irmãos, diferentes. A primeira dimensão é essa narrativa. Praticamente, se nós fôssemos ler a manjedoura, o menino envolto em trapos, se nós fôssemos ler aquele casal que não encontra um lugar para dormir e aí vai para uma estribaria. Mas existe outra dimensão, uma dimensão transcendente, uma dimensão infinitamente superior daquilo que é o Natal. E aqui já foi lido em João, no capítulo 1, que diz assim: essa talvez sendo uma primeira realidade do Natal, como algo transcendente. E o capítulo 1 e o verso 1 vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O versículo 2 vai dizer: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Essa é uma dimensão transcendente. João não está preocupado com a narrativa, porque Mateus está, Lucas está, mas João não está preocupado com a narrativa do menino que nasceu na manjedoura, que foi envolto em trapo. Não, é uma dimensão transcendente. João agora narra o verbo encarnado. João está dizendo: é o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. Se nós pudéssemos ler ainda, irmãos, leríamos Filipenses capítulo 2 e o verso 5, que diz que ele se humilhou, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a nós, irmão. Isso é Natal, é Deus esvaziando-se a si mesmo, deixando a sua glória, deixando a sua majestade para estar no nosso meio, entre nós. E quantas coisas, irmãos, poderíamos falar de maneira transcendente daquilo que é o Natal. E uma coisa interessante, irmãos, quando eu li a Miqueias capítulo 5, versículo 2, percebi que ele alcança as duas dimensões, porque ele fala de Belém, a cidade pequena, a cidade humilde, quase que uma aldeia, um povoado pequeniníssimo demais. E aí ele traz a narrativa que era dali que o Messias iria sair, mas ele vai além, ele começa no natural e vai para o sobrenatural. Aonde está isso, irmão Marcos? No capítulo
sairá o rei de Israel. De mim sairá. Quem está falando é o próprio Deus, irmão. Porque muitas vezes nós falamos da obra de Cristo, muitas vezes nós falamos da encarnação de Cristo como se fosse uma obra unicamente do Senhor Jesus Cristo. Não, Deus está envolvido nesta obra e Ele diz: de mim sairá. Ou seja, o Filho veio, mas o Pai enviou. Natal é isso, irmãos. É Deus enviando seu Filho para estar entre nós. Às vezes nós exaltamos e dizemos: glória a Jesus, porque Ele veio, mas alguém mandou. Ele não age só, Ele age em comunhão com o Pai. De mim sairá o Rei de Israel, me sairá. Deus enviou a Jesus, seu Filho amado, para estar entre nós. E talvez alguém diga assim: irmão Marcos, e o Espírito Santo? Não tem participação? Leia o que está escrito em Mateus capítulo 1 e o versículo 20, que diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Enquanto o Pai envia, enquanto o Filho vem, o Espírito Santo gera aquela criança no ventre de Maria. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo agindo em comunhão para que Jesus estivesse entre nós. Isso, irmãos, é o verdadeiro Natal. É saber que o Deus é eterno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agiu para que Jesus estivesse e fosse Deus conosco. Os irmãos perceberam como diz a palavra? Os irmãos perceberam que não é Deus comigo, é Deus conosco. Não existe Deus comigo, irmão. Existe Deus conosco, porque Deus não é meu, Deus não é teu. Deus é Deus para todos nós. Ele se agrada, irmãos, que vivamos a comunhão na igreja, a comunhão na família, a comunhão na sociedade. Deus não nos fez para vivermos só, isolado, fora de comunhão. Não, irmãos. Deus, Ele é Deus quando é Deus conosco. E o profeta Miqueias, irmãos, para encerrar, ele traz uma palavra de revelação que os evangelhos e que o Novo Testamento nos explica. E a palavra dele diz assim, no final do versículo 2: e cujas origens são desde os tempos antigos. E aí ele encerra dizendo assim: desde os dias da eternidade. Irmãos, só Deus, irmãos, foi capaz de pensar em mim e em você antes mesmo da gente existir, antes de haver mundo, antes de haver universo, antes de haver qualquer coisa. Deus já olhou para a irmã Shirlene, Deus já olhou para a irmã Liliane, Deus já olhou para cada um de nós e nos contemplou. Deus se identificou com a gente antes do mundo existir. O Marcos está exagerando. Veja o que diz Apocalipse para a gente encerrar. Só esse versículo para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 13 e o versículo de número 8. Abra sua Bíblia se puder ainda. 13, 8 de Apocalipse diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em uma outra versão diz assim: antes da fundação do mundo, Deus já conhecia o meu nome, o teu nome, e Ele já tinha um plano de vir aqui e estar entre nós. Isso é Natal. O Deus que nos ama é
na sua vontade. Quantos